falar um assunto interessante? A água é um componente, ela é essencial para o nosso corpo, constituindo aí 60% do organismo humano. E é sobre a importância dela que a gente vai falar agora, vai bater um papo com a nutricionista Caroline Possato, falando sobre a importância dela para a vida do ser humano. E será que o povo está tomando água, não tá? Muito bom dia. Bom dia. Que nome lindo, Carol. Ah, pois é. Seja bem-vinda, querida. Obrigada que bom pelo ter convite. você aqui conosco. Obrigada. Eu queria te perguntar, começar perguntando se você tem observado que ao longo do tempo as pessoas estão tomando mais água ou menos água? Às vezes substituindo a água por outros líquidos. Assim, a nutrição, ela agora virou uma moda, né? Então, as pessoas estão mais, eu acredito assim, elas estão mais preocupadas hoje em dia com a qualidade de vida. Eu vejo no consultório que as pessoas têm preocupado mais com isso. Sim. Mas tem pessoas que não têm esse hábito, né? Não cria esse hábito e vira uma coisa assim, consome água um dia, no outro dia já esquece, porque não entrou ali no hábito diário dela, acaba consumindo menor quantidade de água. Certo. Qual que é o ideal de quantidade de água que a pessoa deve consumir diariamente? Ou se for isso também por faixa etária? Fala pra gente. É por faixa etária. Então, é difícil estabelecer uma recomendação, certo, porque vai depender do nível de atividade física, né? Se é um atleta, se é um grau de... se é uma pessoa atleta nível de competição, ele vai precisar até 6 litros de água por dia. Olha! Né? Um sedentário já 1,5 litro, 2, varia muito. Um idoso, menos? O idoso, não, idoso e criança, né, grupo de risco, a gente precisa de ter uma atenção maior, então a quantidade de água aumenta, olha, a necessidade aumenta. Quando a gente fala água, é água ou é qualquer líquido? Não. É importante observar o seguinte, os alimentos, eles têm água. Sim. Todos os alimentos. Alimentos industrializados pode ter até 10% de água. Enquanto os vegetais, as frutas, os alimentos in natura, eles podem compor de 70% a 80% de água. Então, ou seja, se a pessoa tem por hábito consumir muito produto industrializado, ela vai precisar de uma necessidade de água maior. Por quê? Ela não está consumindo alimentos naturais, né, que promove a água para o corpo. A água, ela pode vir do alimento, tanto sólido quanto líquido, né? As sopas, chás, são formas de hidratação também, né? Porque tem pessoas que realmente têm dificuldade em beber a água, mas a água pura e simples, ela é importante também, né? Tem até algumas curiosidades e benefícios da água que a gente vamos comentar um pouquinho. Vamos falar sobre a primeira aí. A primeira que fala que atua como meio de transporte para os nutrientes e substâncias. Então, a água é essencial para a vida, né? Ela ajuda nesse transporte de nutrientes para a célula. Toda célula, na sua estrutura, ela precisa de água para a estrutura e para o funcionamento. Né? A gente diz que ela é um solvente, então nela estão dissolvidos os eletrólitos. Que eletrólitos são esses? Sódio, cálcio, magnésio, a própria açúcar, né? Nesse ambiente, a água é um ambiente que ocorre todas as reações físico-químicas do nosso corpo. Então, ela que faz esse transporte, né? Quais seriam essas reações? Transformação de energia pelo corpo, produção hormonal. Tudo isso acontece nesse meio aquoso, nessa solução que é a água. Então, ela carrega nutrientes para a célula e busca os produtos dessa metabolização, desse metabolismo, produtos que a célula não precisa mais, né? Ela elimina e a água também faz com que faz esse carreamento, ou seja, para ser eliminado pelo corpo, eliminado pelo rim. Então, ela faz esse meio ela usa como solvente, né? Como essa função de solvente, ela atua como esse meio de transporte. Olha que interessante. E se você tem alguma dúvida aí com relação à água, a gente está falando sobre a importância da água, manda aqui, estou com o WhatsApp nas mãos, manda a sua pergunta aqui por escrito, 319-8402-9756. Aproveita que a gente sempre traz os melhores especialistas e aí você vai tirando as suas dúvidas. Tem uma outra curiosidade também e benefício, que ela é essencial aí para os processos de digestão, absorção e excreção. Exato. Explica pra gente um pouquinho, assim, na prática, pra gente entender como que seria isso, Carol. Por essa função de ser lubrificante. Sim. A água tem esse poder lubrificante. Então, ou seja, no processo de digestão e absorção, a gente precisa de
água na forma de saliva, secreções, né? As enzimas, o processo de digestão e absorção precisa de enzimas e secreções para facilitar esse funcionamento. Um exemplo clássico, assim, quando a gente consome o alimento, ele no estômago, ele produz o quimo, que a gente fala, é um produto alimentar, né, que já começa a ter a absorção ali. E aí, esse quimo, o bolo fecal, depois que vai ser transformado, precisa da água para esse transporte. Porque, por exemplo, a falta de água leva a um grau de constipação. Sim. Né? A ressecamento. E aí você tem dificuldade. Na questão intestinal, a água ela é muito significativa, né? Muito significativa. Às vezes a pessoa tem ressecamento, tem dificuldade, ela evacua menos. Isso tudo pode estar relacionado à questão da água. Sim. A água é essencial o processo, ela é absorvida no trato gastrointestinal e ela é essencial para esse processo de digestão e absorção, através da produção de fluidos, né? Secreções, fluidos, saliva. Sem contar com a questão da pele também, né? Faz toda a diferença, né? Você vê uma pele ressecada, uma pele da pessoa que toma bastante água. A gente perde muita água durante o dia, através do trato respiratório, da pele, né? A sudorese. E aí, se você não tem uma hidratação adequada, você começa a ter essa deficiência, né? Tem pessoas, às vezes mulheres falam assim, eu não transpiro muito. Porque normalmente a mulher transpira menos do que o homem, a maioria, né? Isso justifica? Principalmente se é sedentária. Se ela é sedentária, ela vai necessitar de uma quantidade menor de água de uma mulher ativa. Ok. Mas ela precisa de água, porque a gente está perdendo água o tempo todo, através do suor, do trato respiratório, pelas fezes, a gente perde até 200 ml de água por dia, pela urina. Então a gente está sempre perdendo, né? E esse balanço hídrico que a gente fala, ou seja, o que entra e o que sai, né? A gente precisa desse balanço hídrico positivo. E aquilo que a gente estava comentando, assim, a sede já é um sinal de desidratação. Né? O corpo já... A gente nem deveria ter sede. Nem deveria ter sede. Não é beber água demais, né? Tem gente que fala assim, chegar à noite, eu escuto muito isso no consultório. Chega à noite, eu bebo 2 litros de água. Nossa. Aí dificulta porque à noite não vai acorda dormir. à noite para urinar, né? O ideal é aquela água consumida de forma constante ao longo do dia. Né? Vários golinhos ao longo do dia. Aí incluindo frutas, verduras, né? Você está consumindo água também através dos alimentos. Tem uma outra curiosidade que eu queria que você comentasse, que regula a temperatura corporal. Através do mecanismo de termorregulação. Porque imagina no ambiente quente. Se a gente não tivesse a sudorese, o suor, imagina o que ia acontecer, né? A sudorese é um mecanismo de troca com o ambiente. A gente tem o suor para você perder esse calor no ambiente quente, se a pessoa está com excesso de roupa, né? Tudo isso influencia. Então, por exemplo, por isso que eu te falei, a necessidade de água depende muito. Se a pessoa tiver com uma roupa muito, muito quente, num ambiente abafado, né? Ela vai precisar de mais água do que uma pessoa que não esteja totalmente coberta. Então, tudo isso influencia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.